No vídeo de hoje eu vou contar a história de uma inscrita aqui do canal que conseguiu manifestar uma cirurgia bem-sucedida que era a princípio complicada, e também vou deixar aqui as sugestões para você de algumas técnicas que ela fez, e você vai utilizar também essas técnicas se você quiser para manifestar os seus desejos, sejam eles quais forem. Não precisa ter a ver necessariamente com cirurgia, você pode ter outros tipos de desejo e você pode utilizar as sugestões dessas técnicas que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que eu considero que são extremamente poderosas. Então, se você se interessou, vem comigo. Eu tenho trazido histórias dos inscritos aqui para vocês, porque algumas pessoas pedem, algumas pessoas gostam, né? Deixam aqui nos comentários que se inspiram, então eu tenho trazido mais e mais, porque uma história real sempre inspira a gente, né? Muito bom. E essa história de hoje, ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque essa inscrita, além de inscrita do canal, ela também é minha cliente da terapia. Então, eu vou falar aqui sobre as técnicas que eu sugeri para ela, né? Eu fui conduzindo ela nessas técnicas, nesse processo aqui que eu vou falar para vocês, tá? Mas eu quero aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês como que eu conduzo o meu trabalho terapêutico. Se você não me conhece ainda, sou terapeuta holística, sou Cristina Giolo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E também quero deixar aqui como sugestão para vocês fazerem as técnicas, porque são técnicas que vocês podem se auto-aplicar, tá? São técnicas que já tem aqui no meu canal. A diferença é que na terapia eu vou sentir qual técnica é melhor para a pessoa naquele momento, eu vou fazer uma condução ali personalizada, também a própria conversa que a gente tem vai ajudando a identificar de fato o que precisa ser trabalhado, se tem bloqueios, se não tem bloqueios. Então, lógico que as técnicas que eu passo para cada um não são iguais, né? São diferentes para cada pessoa. Mas essas técnicas aqui que eu vou passar hoje, elas são técnicas que eu passo com frequência, porque são técnicas que eu considero que são altamente eficientes. É lógico que o poder não está na técnica, como eu sempre falo, né? Mas eficientes em que sentido? São técnicas que ajudam a trazer o sentimento com mais facilidade. Primeiro eu vou contar a história dela, depois eu vou fazer um geralzão, explicar rapidamente cada técnica, porque é lógico que se eu for explicar cada uma em profundidade, esse vídeo ia ficar muito longo, ia ter mais de 1 hora de duração. Então eu vou fazer um apanhadão aqui, digamos assim, das técnicas pra gente relembrar. E se você sentir falta de uma explicação mais completa de alguma delas, eu vou deixar também todos os links aqui na descrição e nos cards para você ir lá e assistir a explicação completa se você quiser, depois que acabar esse vídeo. E se você tem algum desejo aí que você está tendo mais dificuldade de manifestar, ou se você quer ajuda também nessa minha condução, vou deixar o meu contato aqui na descrição. Você manda uma mensagem, eu te explico tudo certinho como funciona a terapia. Então vamos agora à história da Norma primeiro, né? O nome dela é Norma. Inclusive, eu já trouxe uma sugestão da Norma aqui esses dias, de um mantra que ela intuiu e sugeriu que eu trouxesse aqui para vocês. E eu até falei naquele vídeo que se vocês quisessem eu trazia a história dela também aqui. E algumas pessoas disseram que queriam, então eu também resolvi trazer com o consentimento dela, inclusive a sugestão dela, né? Porque eu jamais vou abrir aqui as histórias dos meus clientes sem a permissão deles. Quando eu acho bacana trazer um vídeo, eu peço permissão. E no caso dela, foi ela que sugeriu que eu contasse a história aqui para, quem sabe, inspirar vocês e ajudar vocês com os seus desejos também, tá? Então, como que foi a história da Norma? Ela tinha que fazer uma cirurgia porque ela estava com um nódulo que era benigno, porém era um pouco complicado. Por quê? Porque passou muito tempo, né? Ela estava tentando marcar a cirurgia, não estava conseguindo. Acabou passando muito tempo, o nódulo cresceu, ficou grande, inclusive dava para ver a olho nu, assim, você batia o olho e via de tanto que tinha crescido já. E por conta de ter crescido, ficou uma cirurgia complicada, delicada. Por quê? Porque poderia comprometer o nervo facial. Então, estava meio que separado por um fiozinho ali, um nódulo do nervo facial, e se pegasse o nervo facial, ia comprometer os músculos da face dela. Então, se eu não me engano, ia paralisar uma parte do rosto dela se pegasse esse nervo, tá? Então, era extremamente delicada. Inclusive, a médica tinha falado para ela que era provável que sim, que pegasse, que como tinha crescido muito, ela não sabia o que ia encontrar lá dentro, mas que tinham altas chances, sim, de comprometer. E aí a Norma até perguntou para ela, mas existe alguma chance de não comprometer? E a médica falou que era pouca, mas sim, existia, e a Norma se agarrou a isso, teve fé, trabalhou em cima das técnicas e conseguiu
fazer a cirurgia bem sucedida, tá? Deu tudo certo. Começou com essa questão de marcar a cirurgia, né? Tava tentando marcar, não conseguia. Aí entrou a pandemia, daí enrolou mais ainda. Então tava com esse processo emperrado, né? Aí depois a mulher que cuidava saiu de férias, depois a médica saiu de férias, e assim ia protelando, protelando, e o nódulo crescendo. Então quanto mais o tempo passava, mais complicado ficava. Então ela tinha 2 objetivos. O primeiro era conseguir marcar a cirurgia, que estava ali emperrado o processo, e o segundo desafio ali, o segundo objetivo que ela tinha, era fazer a cirurgia bem sucedida sem comprometer o nervo facial. E aí, assim que ela começou a terapia, logo em seguida, foi muito rápido, ela conseguiu marcar a cirurgia. Então, na terceira sessão, ela já tinha a data da cirurgia. Então, já começou ali a desbloquear logo nas primeiras sessões que a gente trabalhou. Então, o primeiro objetivo ela já conseguiu ali logo de cara. E aí tinha que esperar a cirurgia para conseguir o segundo objetivo, e a gente foi, enquanto isso, trabalhando as técnicas que eu vou falar aqui para vocês, que fizeram com que ela tivesse sucesso. Deu tudo certo, hoje ela está com o nervo facial intacto, já fez a cirurgia dela, tá tudo ótimo com a saúde dela e correu tudo dentro dos conformes. Eu vou até deixar uma foto aqui dela para vocês logo depois que ela fez a cirurgia, que ela me mandou essa foto aí me mostrando que estava tudo bem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas que nós utilizamos. Nós utilizamos várias, mas eu vou trazer algumas aqui para vocês. Se você tá gostando desse vídeo também, já aproveita e já deixa o seu joinha para você não esquecer depois. Então a primeira técnica que eu passei para ela, depois da gente conversar, eu passei a técnica da carta mágica. Inclusive, eu falei sobre essa técnica no vídeo anterior, não sei se você viu. Eu trouxe aqui a explicação completa da técnica, da carta ao universo que eu chamei no outro vídeo. E ela é basicamente o seguinte, ó. Você vai escrever uma carta como se você estivesse contando para alguém que aquilo que você quer já deu certo. Então, no caso da Norma, ela escreveu assim, ela escolheu uma pessoa, você escolhe uma pessoa para contar. Então, eu não lembro exatamente quem que ela escolheu, mas ela escolheu ali a pessoa, e fulana, estou contando para você, estou escrevendo para contar que eu já fiz a minha cirurgia, que eu já marquei, né, primeiro, porque ainda não tinha marcado, que eu já fiz a cirurgia e deu tudo certo, ela foi super bem sucedida e o nervo facial ficou intacto. Então ela escreveu mais ou menos ali dessa forma, com as palavras dela, e você pode fazer isso também com o seu desejo, como se o seu desejo já tivesse manifestado. Geralmente eu falo para a pessoa colocar uma data na carta, 6 meses ou 1 ano. No caso dela, ela colocou menos porque ela precisava fazer a cirurgia rápido, né? Então, eu não lembro exatamente quanto tempo ela colocou, mas acredito que deve ter sido uns 2 ou 3 meses, como se ela estivesse escrevendo essa carta daqui a esse 2 ou 3 meses, vamos supor que foi 1 mês, né? Aí daqui a 1 mês ela está escrevendo essa carta dizendo que já foi bem sucedido. Então você com seu desejo, você pode colocar 6 meses ou 1 ano, eu prefiro 1 ano, e aí você vai imaginar que você já está lá no futuro escrevendo essa carta e que já deu certo. E aí você vai ler essa carta todos os dias antes de dormir. Então a Norma fez isso, ela leu ali a carta todos os dias antes de dormir, trazendo o sentimento de que aquilo já tinha acontecido, de que aquilo já era real. E depois, durante as sessões, nós também fizemos a técnica da EFT, porque nós percebemos durante a conversa que tinha um pouco de ansiedade, um pouco de medo, que é natural, né, gente? Você vai passar por uma cirurgia delicada, dá um medo, dá uma ansiedade, né? Então nós usamos a técnica da EFT para limpar o medo e a ansiedade. Então, nós vamos utilizando os meridianos da acupuntura nessa técnica para desfazer aquele sentimento, e a gente consegue ter essa liberação mais rápida por conta desse toque nos meridianos da acupuntura. Então, eu falei para ela pensar na cirurgia, e enquanto ela pensava, ela sentia medo e ansiedade, e a gente ia tocando nos pontos para liberar esse medo e essa ansiedade. Então, os pontos são aqui no gordinho da mão primeiro, depois no topo da cabeça, depois aqui no cantinho da sobrancelha, no cantinho do olho, embaixo do olho, entre o nariz e a boca, entre a boca e o queixo, e depois 2 dedinhos abaixo da clavícula e 4 dedos abaixo da axila. Fomos tocando nos pontos e falando sobre o que ela estava sentindo, até que ela não sentisse mais nenhum medo, nenhuma ansiedade quando pensava na cirurgia. Então essa técnica é ótima para desbloquear, para remover ali o que poderia impedir você de conseguir
sentir que aquilo já é real. Então você aí com o seu desejo, você também pode tentar sentir se tem alguma dúvida, algum medo, alguma ansiedade e também praticar a técnica da EFT para remover isso que poderia impedir você de alcançar o seu desejo. E para completar a limpeza, né, que aqui nós estamos limpando os sentimentos negativos, para completar essa limpeza eu também passei a técnica do lápis borracha e gotas de orvalho, que são ferramentas do Ho'oponopono. O Ho'oponopono também serve para limpar os bloqueios, as crenças limitantes, os sentimentos negativos, as memórias que poderiam impedir você de alcançar o seu desejo. Você pega, escreve no papel qual é o seu desejo e aí você vai pegar um lápis com uma borracha na ponta e você vai dizer gotas de orvalho e vai dar batidinhas em cima da palavra que você escreveu. Gotas de orvalho purifica o que poderia impedir seu desejo, as memórias, e o lápis borracha apaga as memórias. Então, você vai lá, escreve, no caso da Norma, ela escreveu nervo facial intacto, cirurgia bem-sucedida, que era o desejo dela, tá? Então, ela deu batidinhas, disse gotas de orvalho, e deu batidinhas em cima das palavras para limpar, apagar e purificar o que dentro dela poderia impedir ela de conseguir aquele desejo. Então, você escreve o seu desejo no papel e também vai dar as batidinhas com a intenção de apagar as memórias e também falar gotas de orvalho com a intenção de purificar as memórias que poderiam impedir você de conseguir o que você quer. Então, ela fez isso escrevendo as palavras que ela queria e também em cima da carta mágica. Eu falei para ela, então, pegar o lápis borracha e dar batidinhas em cima da carta mágica. Também pode ser uma maneira interessante aí de você praticar. Então, só para você entender, dentro do método que eu criei, tanto nos meus atendimentos, quanto aqui no canal, quanto no meu curso, eu sempre gosto de sugerir lei da atração com ferramentas de limpeza. Por quê? Porque a etapa do soltar da lei da atração é o mais complicado. Então, se a gente não limpa os bloqueios, a gente não solta, tá? Então, eu gosto de inserir aí a etapa do desbloqueio com as ferramentas de limpeza Ho'oponopono e as ferramentas do Ho'oponopono e também a técnica da EFT para ajudar a remover o que nos impediria e depois, ou paralelamente, técnicas da lei da atração para você entrar na frequência do seu desejo. Então é basicamente isso que eu conduzi ali com a Norma. Carta mágica da lei da atração, depois EFT e ferramentas do Ho'oponopono para limpar os bloqueios. Em seguida, quando nós sentimos que já não havia mais aquela ansiedade e não havia mais bloqueios, aí nós introduzimos a técnica da visualização criativa. A visualização criativa é você fechar os seus olhos e imaginar que o seu desejo já está acontecendo ou já aconteceu. Então, no caso da Norma, eu fui conduzindo ela para fechar os olhos, imaginar em primeira pessoa, dentro da cena, que ela já tinha feito a cirurgia, que a médica já estava falando para ela, parabéns Norma, sua cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, e que depois ela já estava olhando no espelho e o rosto dela estava perfeito, e fui conduzindo ela a tentar trazer aquele sentimento. E ela conseguiu, né? Porque ela disse até que tinha dificuldade de fazer visualização sozinha, mas aí durante a minha condução ela conseguiu fazer. E inclusive foi uma coisa que aconteceu, né? Depois ela contou que a médica veio acordar ela e falar, parabéns, a sua cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, né? Exatamente mais ou menos como a gente tinha feito na visualização criativa. E você com seu desejo, mesma coisa, você vai imaginar que você já realizou o seu desejo, ou que você está realizando o seu desejo em primeira pessoa dentro da cena, você fecha os olhos, imagina que isso está acontecendo e traz o sentimento de que aquilo já é real, porque isso é o mais importante. E aqui a última técnica que eu vou falar que ela fez também, que foi bem importante, foi a pilastra da Pazuello, que também é uma ferramenta do Ho'oponopono. Então, durante a cirurgia, para que ela ficasse calma, ficasse tranquila e que desse tudo certo, ela invocou a pilastra da Pazuello. A pilastra da Pazuello é assim, você imagina que tem uma luz descendo de lá do universo em formato de pilastra e vai circundar você, mesmo que você esteja deitado ou deitada, no caso dela ela estava deitada, né? Você imagina que a pilastra está envolvendo você deitada, tá? A pilastra ela pode ser grande, ela não precisa ser pequena. Então você imagina que ela está envolvendo você deitada, que foi o que ela fez. Imaginou a pilastra e a pilastra ela passa por você, ela vem do universo, passa por você e vai até o centro da Terra.
E essa pilastra, ela, além de te proteger, ela também já vai limpar memórias. É uma ferramenta do Ho'oponopono, como eu falei. Ho'oponopono serve para limpar memórias, as memórias que poderiam impedir você de conseguir o seu desejo. No caso dela, as memórias que poderiam impedir com que ela tivesse uma cirurgia bem sucedida. Então aquela pilastra já foi limpando as memórias para que desse tudo certo, para que corresse tudo na perfeita ordem divina. E você também pode invocar a pilastra da paz do eu sempre que você estiver passando ou por um momento delicado ou também não precisa estar passando por um momento delicado nenhum. Você pode invocar a pilastra da paz do eu em todos os momentos, quando você for sair de casa, com o intuito de proteção mesmo, né? Ou em algum momento que você queira potencializar aí a limpeza das memórias, você invoca a pilastra da paz do eu, simplesmente imaginando que ela está descendo, ou simplesmente falando, eu invoco a pilastra da paz do eu, e depois que você sentir que tá bom, você devolve ela lá para o alto. E quando você devolver, você imagina que ela está finalizando a limpeza, terminando ali de levar todos os resquícios de memórias que precisam ser levados. No caso da Norma, ela até comentou que ela ficou tão tranquila, que ela não sentiu dor nenhuma, que ela ficou tão tranquila que ela dormiu bem durante a cirurgia e que o sono dela estava tão gostoso que ela não queria nem acordar. Então, resultado aí de todas as técnicas que a gente fez e da invocação da pilastra também durante aquele momento. Bom, então essas foram as técnicas principais que a gente usou aí para que a Norma tivesse esse resultado, essa cirurgia bem sucedida. Se você também tem histórias com a lei da atração, deixa aqui nos comentários para mim, quem sabe eu conto a sua história também no próximo vídeo. E lembrando que se você também quiser ser meu cliente ou minha cliente da terapia, o meu contato está aqui na descrição. E os vídeos das explicações completas de todas as técnicas também estão todos aqui na descrição. Um abraço e eu vejo você lá no próximo.